Obrigado, muito obrigado. É uma alegria ver o Marcos. É uma alegria estar falando para essa gente tão heróica. Quero dizer que um vídeo do Marcos viralizou nesses dias defendendo o nosso setor, o heroísmo que foi dentro da pandemia. Era muito difícil uma situação como aquela e países muito mais desenvolvidos sucumbiram à tarefa de abastecer o seu povo em muito menos tempo. Nós vimos gôndolas vazias na Itália, nós vimos saques no Canadá, na Flórida, e nada disso aconteceu aqui no Brasil. Isso é fruto de um extremo preparo do setor supermercadista, em especial aqui no Rio de Janeiro, e de um orgulho das lideranças, de orgulho de quem trabalha sério, de quem trabalha duro, para que tudo isso aconteça. Então, ainda estamos na pandemia, então já fica aqui a minha primeira dica para todos os varejistas. Não diminuam as ações de controle, o protocolo nas suas lojas. Não passou. Não diminua o cuidado, principalmente, dentro de todas as suas lojas. Há muitas dúvidas daqui para frente, mas uma certeza que a pandemia nos deixou é que o consumidor preferirá locais onde ele tem a sensação de segurança àqueles onde você é melhor atendido. Vejam, aqui eu não estou dizendo para que você diminua a qualidade do seu atendimento. O consumidor ficará mais exigente depois da pandemia. O consumidor migrou mais para o online. Então eu tenho que ter um ótimo atendimento nas lojas físicas e fazer com que ele viva uma verdadeira experiência. Mas tornou-se preponderante, vital, cuidar da nossa loja no aspecto higienização. A segurança corpórea, física, alimentar, ela determinará o retorno do teu cliente à tua loja. E aqui eu já comecei a falar um pouco sobre a experiência que o consumidor vai ter na tua loja. O tema do nosso bate-papo é o futuro do varejo, uma possível queda ou um crescimento. Para que a gente possa falar dele, é fundamental que antes a gente aborde o assunto experiência de compras do consumidor. O consumidor hoje é o consumidor mais permissivo da história. Pô, Fábio, você acabou de falar que ele ficará mais exigente. Ele já é exigente. Mas ele sempre foi. Quando eu tenho 43 anos de idade hoje, e quando eu comecei a entender um pouco dessa história chamada varejo, eu me negava terminantemente a dar algo preciosíssimo aos varejistas, os meus dados. Lembram-se, quem tem a minha idade, ou um pouco mais, ou um pouco menos também, vai lembrar que a gente não pagava contas pela internet de jeito nenhum. De que eu não comprava pela internet porque pedia o meu cadastro, meu dado. Ih, lá vem fraude por aí. Ih, vão usar meus dados para enganar as pessoas e depois esse problema vem para mim. Quando a segurança tecnológica aumentou, foi possível angariar aquilo que é muito precioso: o comportamento de consumo. O aplicativo do Pão de Açúcar, por exemplo, em 10 compras, ele define, além de monitorar, todo o hábito de consumo do cidadão. Aliás, ele detecta, inclusive, se a sua esposa está naqueles dias, se ela está grávida, se acabou de nascer um filho seu.
A idade do seu filho é possível detectar pelas compras. Quanto você ganha, o seu padrão de vida, se você é pão duro, se você é mão aberta. Aliás, não existe nada mais revelador do que carrinho de supermercado. Você olha e você consegue, inclusive, detectar a personalidade dessa pessoa. E isso tudo é feito hoje através de inteligência artificial. Se eu exploro bem isso, porque, digo, o que o consumidor hoje nos exige é apenas uma coisa: a individualização. Ele quer ser chamado pelo nome. E ele quer receber apenas aquilo que lhe interessa. Confesso-lhes, eu não bebo vinho. O Marcos, um bom descendente de português, ele sim pode gostar. Eu não. Eu amo cerveja. De que adianta me fazer a promoção de vinhos? Eu não compro, eu não os compro, eu não tenho o mínimo interesse. Então, para que eu proporcione uma boa experiência ao meu consumidor, eu tenho que tratá-lo individualmente. A primeira geração era tratar todo mundo igual. A segunda foram os famosos clusters. Olha, não, entre as idades, tá? Isso já ficou para trás. Hoje eu tenho que atendê-lo individualizadamente. Uma outra coisa muito importante é que o nosso setor hoje está ganhando uma grande parcela do auxílio emergencial. Ele era R$600, diminuiu para 300, nós vamos sentir esses efeitos. E ele tem data para acabar. Se a gente não se reinventar, se a gente não modificar essa experiência de compras, é muito possível que eu tenha uma queda no meu faturamento. Os pedidos pelo delivery mostram, e pelo e-commerce, mostram que 1,7 milhão de pessoas experimentaram pela primeira vez a compra online, o e-commerce. É claro que essa é a segunda certeza da pandemia que eu estou lhes trazendo. A gente não se dedicava ao e-commerce porque dizíamos nós, supermercadistas, não há volume para isso. E agora, cara pálida? O volume está aí. As pessoas estão suscetíveis a fazer cada vez mais esse tipo de compras. E aí, muito me orgulho aqui no Rio de Janeiro, onde nós vivemos um absoluto colapso com a decretação da pandemia, da nossa logística do delivery e do e-commerce. Muito rapidamente, aliás, característica do varejo, essa resiliência e rapidez, as coisas se acertaram. E aí a gente viu algo maior do que isso. Eu vi os supermercadistas virando especialistas em delivery e e-commerce, que nunca foi propriamente a nossa área. Somos muito bons de lojas físicas. Delivery, e-commerce sempre foi mais afeto a bares e restaurantes. E aqui eu paro um pouquinho para fazer uma provocação a vocês. Se o online cresceu, se o delivery cresceu, e se pessoas que pararam de ir a supermercado voltaram para as lojas, porque convenhamos, na pandemia o supermercado virou um programa social. Eu vi gente colocando a melhor roupa para visitar o shopping. Não, ele estava fechado. Para ir no melhor restaurante? Não, para ir ao supermercado. O Edmundo, jogador de futebol, é muito meu amigo. Sou flamenguista doente. Aliás, para mim, quem não é flamenguista tem até que ter um ajustezinho aí na sua conduta. Mas Edmundo, famoso jogador do Vasco, do Palmeiras, da seleção brasileira, me ligou e falou: Fabinho, eu tô indo ao supermercado todo dia.
O comportamento do Edmundo não é isolado. O comportamento do Edmundo demonstra o comportamento de inúmeras pessoas, Brasil afora. Mas aí faço a provocação afinal. Os mesmos motivos que afastaram o Edmundo do supermercado e outras tantas milhares de pessoas estarão presentes, cessaram agora no meio da pandemia? Não. Todo mundo gosta de supermercado. Repito, todo mundo gosta de supermercado. O que eles não gostam é da fila, o que eles não gostam é de procurar vaga no estacionamento, é de corredores apertados, é de mau atendimento. O que nós faremos para mudar o comportamento do consumidor e a sua experiência de compras dentro da loja? Porque senão vai passar a pandemia e eles vão parar de ir às lojas novamente. E o que isso tem a ver com o tema da palestra? É porque se você não adapta a sua loja, você vai ter uma queda no seu faturamento. A queda de emprego e renda é real. A queda do auxílio emergencial já é um fato e vai cair mais ainda anunciadamente. Nós temos fatores importantíssimos que penderão contra o nosso negócio. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de Rio de Janeiro. A queda dos royalties do petróleo é gigantesca. Se o governo atrasar os salários, os vencimentos, melhor dizendo, dos servidores, o Rio de Janeiro, por ter sido capital federal, ainda tem a sua economia muito dependente do funcionalismo público. Aqui no Rio há muitos servidores públicos. Isso é um fato. Lidemos com ele. Se eu não recebo, isso tem um efeito econômico nas minhas lojas. Os royalties despencando, menos renda, sabemos todos da dependência da economia do Rio de Janeiro, dos royalties do petróleo. Bares e restaurantes faturando menos, economia enfraquecida e mais, pergunto-lhes, qual é o tamanho do efeito econômico da pandemia? Meus queridos amigos, nem Deus, e eu sou um homem temente a Deus, o Marco Gomes é um homem temente a Deus, nem Deus consegue nos dizer essa resposta. Porque ainda não sabemos o tamanho do buraco. Portanto, só há um caminho: investir em experiência, investir em tecnologia. A solução pode e, na verdade, está na tecnologia que ou melhora a sua logística e reduz os seus custos, ou melhora a experiência de compras do consumidor. Pesquisas da Acerj, eu acabo de sair de uma reunião do conselho diretor da nossa associação, mostram que a perspectiva de final de ano é uma perspectiva de estabilização das vendas. Tivemos, sim, um crescimento importante no início da pandemia, mas hoje não é esse o cenário. Se manter estável nesse momento é uma grande, enorme vitória que tem que ser comemorada. Mas esse mercado não está aquecido. As pessoas começam a fazer trade down, trocar produtos de marcas mais premium por marcas menores. As pessoas começam a fazer racionamento. Eu comia 5 quilos de arroz e passei a comer apenas 3, 4.
Isso tudo impacta na tua gôndola. Produtos de valor agregado maior começam a já não ter mais o volume que tinham. E o que fazer? Se notabilizar pela excelência. Eu vou brigar com o atacarejo nesse momento através do preço? Eu não acho que seja a melhor solução, nunca foi. Nesse momento passa a ser menos ainda. Vou falar daqui a pouco sobre aumento de preços, etc., uma dobradinha com o Marco Gomes. Mas eu acredito muito que a mensagem que fica para esse momento atual e para o futuro é que tudo que fizemos até hoje não será suficiente para cativar o meu cliente daqui para frente. Não fui eu que criei essa frase, mas eu tenho muito sentimento de que ela se tornará cada vez mais verdadeira dentro do nosso setor. Eu tive a audácia, a ousadia de cunhar uma expressão para nós supermercadistas que vale para todo o varejo, chamada transformação acelerada. Ao contrário das indústrias, a operação do varejo é duríssima e você, varejista, sabe exatamente do que eu estou falando. A gente dedica pouco tempo da nossa atividade duríssima para as inovações e a transformação digital. Então, o varejo brasileiro, em especial do Rio de Janeiro, ainda dá os seus primeiros passos na transformação digital. Pô, Fábio, mas eu conheço varejistas como a Magazine Luiza extremamente transformados. A Magazine Luiza é uma exceção maravilhosa que a gente pode sim seguir, mas infelizmente não é a regra. Eu vejo principalmente supermercados ainda se transformando, inclusive no seu mindset. É preciso agora acelerar essa transformação e ainda entrar na fase da aceleração digital. Então, primeiro eu me transformo, depois eu acelero, dizem os livros. É preciso agora rever os livros e entender que eu tenho que me transformar aceleradamente a partir da pandemia. É isso que o consumidor vai exigir. Então, eu não sou o profeta do Apocalipse, nem muito menos um mensageiro das boas novas. O varejo tem resiliência, eu tenho muito orgulho de pertencer a ele, porque hoje, num papo com a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, descobri o imenso carinho que eles têm por nós, supermercadistas, por ter sido o primeiro protocolo implementado durante o Covid e que hoje serve de modelo para todos os outros setores. Isso é fruto da gente ter uma agilidade na implementação de mudanças operacionais nas nossas lojas muito grande. O nível de infecção pelo Covid nas nossas lojas foi ínfimo. Isso é fruto de todo o nosso cuidado, todo o nosso carinho, porque a gente se importa. Nos importamos com vidas, seja dos nossos colaboradores, seja dos nossos clientes, e nos importamos com a experiência de compras dada dentro da nossa loja, voltada para a segurança do nosso colaborador e do nosso consumidor. Isso é um motivo de orgulho muito grande. E isso, infelizmente, não será suficiente após essa crise. A gente precisa, sim, melhorar a experiência de compras através de pagamentos por aplicativos e tirando o consumidor da fila, aplicativos que demonstrem as vagas disponíveis ao consumidor antes mesmo dele sair de casa, então ele sabe que ele vai encontrar vaga no seu supermercado, na sua loja de departamento ou na sua loja de varejo. Tudo isso fará com que você não tenha uma queda no seu faturamento.
porque, repito, para concluir, a pressão de vários fatores negativos será inexorável, inevitável. E já falei de todos eles aqui. Então, a Sérgio está à disposição de cada um de vocês para ajudar nesse momento muito, muito, muito difícil. O nosso papel tem sido evitar as interferências governamentais num setor que funcionou na pandemia e funciona, num setor motivo de orgulho. Encerro minha fala dizendo que dentro dessa pandemia havia 3 pilares para que a sociedade permanecesse minimamente organizada. O primeiro é a saúde. A Sérgio contribuiu muito com a saúde da população, garantindo o abastecimento dela e os alimentos necessários para que a imunidade fosse preservada numa pandemia ligada à saúde, à imunidade era fundamental. 2 é a segurança. A Sérgio pouco contribuiu porque não é a sua atribuição, mas demos todo o suporte necessário à Polícia Militar para que não houvesse saques nos supermercados. E vocês sabem muito bem que os saques se proliferam em ondas. O primeiro saque bem sucedido, ele gera ondas, ondas e ondas. Então, tivemos um trabalho aqui muito legal com todos os batalhões do estado inteiro, monitorando-os de informações e recebendo informações deles também. Parabenizo aqui o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Figueiredo, que nos ajudou demais. E o terceiro pilar era exatamente os supermercados. Saúde, segurança e supermercado. E tive a honra de falar tanto para o governador quanto para o prefeito, para o prefeito, desculpa, tanto para o governador quanto para quase que a totalidade dos 92 prefeitos, eu disse, preocupem-se com saúde e segurança. Saúde e segurança. Supermercado entendemos nós. Abastecer a população é a nossa missão, o nosso propósito. E tudo deu certo. Então, é com muito orgulho que eu encerro a minha fala. Agradeço a presença de cada um de vocês e coloco-me pessoalmente e toda a nossa equipe da Sérgio à disposição de cada um de vocês num momento tão difícil que ainda não passou, mas ainda tem muita coisa pela frente. Mas certamente nós estamos muito mais perto e próximos de um final feliz do que nunca. Muito obrigado a cada um de vocês, especialmente a MG Contécnica, que acredita na Sérgio, é uma grande parceira e acredita nessas iniciativas de trocas de conhecimento. E por isso agora eu chamo o presidente da MG Contécnica, meu amigo, esse descendente de português, esse vascaíno, mas que tem um coração maravilhoso pela Portuguesa de Desportos também, aí de São Paulo, mas que é um homem sensacional, um homem honrado, um homem de valores, um homem de princípios e que defende o supermercadista tanto quanto eu. Se eu falar que ele defende mais, eu perco o emprego. Tá bom, Marquinhos? Obrigado por tudo. Tamo juntos.